Fala galera, aqui é Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas a mais um episódio. E hoje nós estamos aqui com quem? Thalissa Maniar! Seja bem-vinda, Thalissa. Muito obrigada pelo convite. Eu também quero brindar. Ah, então Puta, vamos. eu ia falar. Aê. Bate as canecas, Não, bate as tá, canecas. mas você viu que no último episódio, né, na última gravação, aliás, os três convidados também fizeram questão de brindar, porque a gente sempre cara. brinda, né, e fica só no final, a gente brinda no começo. É tipo aqueles marketing oculto? É uma... Não tem um gatilho? Vira Jequiti. uma marca aí. Tá ligado? Sim, já fiz marketing Jequiti. Sério? Eu estava assistindo ontem, inclusive. Qual é que é? Manda aí. A gente começamos bem, vai. Eu sou ex-bailarina, antes de me tornar fisioterapeuta. E ontem eu estava no celular mexendo e eu vi eu já gravei programa do Silvio Santos. E tinha quando o Silvio Santos ainda estava, né, no programa. E tem uma parte que as bailarinas seguram as plaquinhas da Jequiti pra propaganda. E eu tava lá revendo já. Lá. Sério? Eu com a pera aí. plaquinha da Jequiti. A gente vai explorar isso aqui ainda Puta que no da Fora da hora. Curva. A gente vai entender se isso fez sentido ou não na trajetória. trajetória. Mas a gente vai falar sobre verdade, isso. cara. Gente, eu só queria dar aqui um recado pra vocês antes. Primeira coisa, você que está assistindo aí na sua televisão, no seu computador ou no seu celular, tira um print, tira uma foto, posta no Instagram ou em qualquer rede social e marca o @Físio Sem Limites. Marca a gente, nós vamos repostá-los para fortalecer sempre aqui o nosso trabalho. Outra coisa que eu quero deixar um recado aqui para vocês na descrição, seja aqui no YouTube, se você estiver assistindo por aqui, ou também no Spotify, tem todos os links para os nossos produtos. Tem fisioterapia domiciliar avançada, temos a nossa plataforma de exercícios, que inclusive está na tela. Está na tela, né? Mostra aqui pra gente, fazendo favor. Eric, clica aqui para nós. Boa, ó. Tá preparando, são mais de 1.100 exercícios físicos e terapêuticos e a maioria, ó, gravada aqui pelo nosso querido professor Ricardo, que manja muito e explica tudo pra vocês. Dá uma passadinha ali pra mim, Eric, só pra mostrar pro pessoal, ó. Tem exercício pra ombro, costa, antebraço, o abdômen, joelho, pé, fortalecimento, pilates, flexibilidade, mobilidade, exercício funcional e o melhor de tudo, a cada 15 dias, no máximo. Isso se não for surpresa, né? Nós atualizamos mais e mais exercícios. Então, talvez quando você está assistindo aqui, já não é mais 1.100. Talvez seja 2.000, talvez seja 3.000. Não sabemos. Bem provável. É bem provável. Então, assim, galera, passa aqui no link, tem tudo direitinho aqui, tá num valor que você não vai acreditar. Eu nem vou contar. Vai lá para você ver com seus próprios olhos. E também temos outros aqui, produtos, que vão ajudar aí no desenvolvimento da fisioterapia para vocês serem profissionais fora da curva. Vou aproveitar aqui já. Com certeza. Por boa, você favor, viu não só? percam esta oportunidade. Fechou. Ó, cara. muito bom. Agora que a Thalissa assinando embaixo ficou melhor. É ainda. disso que a gente precisa. Vamos lá, Thalissa. Bom, você já falou um pouquinho aqui, né, do Silvio Santos, mas se apresenta aqui pra nós, até porque o pessoal te conhecer melhor. Qual é a sua profissão? Obviamente fisioterapeuta, mas o que você faz dentro da fisioterapia? Qual a sua formação em bailarina? Como é que é? Dança de salão? Tem... Bom, eu sou fisioterapeuta, mestre especialista em oncologia e terapia intensiva adulto, com MBA em gestão de pessoas. Tenho um livro, né, Oncologia para Fisioterapeutas, então, que é o meu carro-chefe, é a oncologia, né? Então, é onde eu tenho a minha maior atuação. E a terapia intensiva veio depois também por conta do Covid, né? Eu acho que a gente aprendeu muito e precisou se desenvolver muito, né? Com a pandemia. E sou lá de Cordeirópolis, do interior de São Paulo. Cordeirópolis. Nascida lá, vim para São Paulo, na verdade, para dançar. Só uma coisa, quando você fala Cordeirópolis, você sabe onde é, velho? Porque eu não tenho ideia, e você sabe porque você é do interior. Não, então, eu sou do interior, mas não pro sentido dela. Ah, então, mas você sabe o sentido que é. Mais ou menos. Eu não tenho noção, cara. Qual que é a pessoa... cidade mais Campinas. próxima? Campinas. Puta, eu não tenho noção. Rodovia dos Bandeirantes, a cidade termina desculpa, a cidade está onde termina a Rodovia dos Bandeirantes. Mas, tipo, calma, pera aí. Porque Paranapiacaba termina legal ali a estrada. Termina e acabou e só tem Paranapiacaba. É tipo um jogo de RPG. Não. Mas Paranapiacaba é aqui em São Bernardo. É?
Não é? Não sei. Onde é Paranapiacaba? Não, Onde tô falando do fim da estrada. Ah, tá. É porque eu entendi. não sei dessas coisas. Eu Não, fico Cordeirópolis admirado. é 160 quilômetros daqui e, como diz meu irmão, é cidade primeira. Engatou a segunda, acabou a cidade, entendeu? Boa. Então termina Bandeirantes, mas passa Washington Luiz e a Anhanguera também por ela. Então tá aqui no meio aqui do estado. É porque eu sou pro outro lado, eu nasci no outro lado, né? Pra que lado pro que foi? oeste do estado, em Tatuí, que é no começo ainda, né? Oeste mesmo, mas é ali perto de Sorocaba. Sempre você fala Tatuí, me remete a Star Wars. Mas Tatuí eu conheço também, é uma cidade super bacana, né? Cresceu bastante, cresceu sim, bastante. evoluiu. Hoje tem mais de 100 mil habitantes. E a minha cidade tem só 22 mil habitantes. É, tem Hoje? Aham. Putz, quando você nasceu, você foi o 100 quê? mil quando eu 15 morava mil, lá. eu Foi a acho. 12ª habitante da cidade. Mas foi a primeira Thalissa. Ah, é? Os caras vai registrar. Esse nome eu nunca escrevi. Exato. Depois vieram outras. E Meniais menos ainda, né? Maniais menos Acredito que ainda. seus pais não nasceram lá. Ou nasceram lá. Minha mãe nasceu na cidade de Santa Gertrudes e depois foi para Cordeirópolis com 2 anos. O meu pai nascido lá. Ah, então não foi a primeira Meniais. Tá vendo? Foi a segunda. E você estudou fisioterapia lá? Não. Então eu saí de Cordeirópolis para dançar. Então eu vim para São Paulo para dançar. Eu entrei na faculdade já um pouco mais velha, né? Então eu dancei com artistas, viajei o Brasil, depois eu fui viajar o mundo. Então eu fui para o Japão, dançando, trabalhei em navio de cruzeiro, dançando. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu preciso começar a pensar no futuro, né? Porque até então a gente sofre um pouco da pressão da sociedade, da pressão também, né? De bailarina, você tem que ter o corpo. Antigamente eu acho que isso era muito mais, hoje nem tanto, né? Eu acho que hoje isso está mais aberto. Mas você tem aquela preocupação, né? Vou dançar a vida toda? Não, o que eu vou fazer, né? Então eu entrei na faculdade depois. Mas vim para São Paulo com 18 anos. Entrei na faculdade com 24, 25. Poxa, que bacana. Que bacana. Eu acho é muito legal você trazer isso pra Eu gente. tenho 9 anos só de formada. Boa. Sério? Sério. Então nós nos formamos juntos. Né? Vou fazer 9 ou 10 anos, eu não sei agora. 9 ou 10 anos que eu vou fazer também. Gente, que legal. Muito bacana. E é legal trazer isso porque, pelo menos lá no meu perfil, muita gente vem perguntar, olha, eu tô com 25 anos, será que ainda dá tempo de entrar na fisioterapia? Olha, eu tenho 30, 35, 40 anos, será que ainda dá tempo de entrar na fisioterapia? Né? Com Sempre certeza. tem. Foi uma coisa que eu falei ontem também, que eu palestrei em uma universidade aqui em São Paulo. E eu falei um pouquinho da minha história, que os alunos, inclusive, perguntaram como que foi minha carreira. Os alunos têm, né, como que é para chegar na fisioterapia em oncologia, etc. Como é para chegar no conselho, né, que hoje eu faço parte. Então, eles perguntam. E eu falei isso. Eu falei, gente, eu comecei com 25 anos. E aí vieram alunos conversar comigo com 19, com 20 anos, né, com 21. Então, super jovens. Eu falei, gente, calma, também não precisa ter aquela pressa, ansiedade de escolher qual área seguir e tudo mais, né? Eu acho que tem que ter um pouco de calma nisso. E eu falei para eles, gente, nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente ser o que a gente quer ser, né? Então, se a gente precisar mudar a rota agora, a gente vai mudar. E eu a acho que isso é fisioterapia, ela importante. permite isso. Sim. Mas agora, dançar talvez não, né? É um pouco mais difícil. Quando você dançava, você olhava ao redor e tinha lá as paquitas geriátricas. Não tinha. Quem fala isso é a Luca DJ, sabe? Puta, chama a Luca aqui um dia. A pessoa sabesse? Ela falava as paquitas geriátricas da Rádio Rock. Eu achava da hora pra caramba. Que a galera dela, nós assistíamos lá essas coisas dessa época. Né? Quando você olhava ao redor, você não tinha pessoas com idades muito distintas dançando. Ou tinha? Eu acho que assim, mudou muito também o perfil, assim. Eu acho que no sentido do envelhecimento, vamos dizer assim. Eu acho que antigamente a mulher com 40 anos, ela já estava... acho que o processo de envelhecimento, a gente vê muito isso, as comparações, né? Eu acho que a gente se alimenta melhor, a gente pratica mais exercício, a gente se cuida mais. Então, eu acho que essa questão do corpo, do envelhecimento, a gente consegue agora levar um pouco mais do que antes, né? Então, assim, antes de 30 anos, 35, você já estava encerrando a carreira. Acho que hoje não. Hoje eu tenho colegas, amigos 40, 45, né? Que ainda que consegue ir bem. Então, eu acho que isso foi mudando um pouco. Recebemos a Silvia aqui, Sim. que tem um físico excelente, 79 anos, eu vi. que ela se aposentou no balé do Municipal com 49. Gente, Exato. E chega uma idade que você começa a dar aula, você começa a levar o pessoal. Isso, Mas ainda é uma idade um pouco mais restrita do que, por exemplo, nossa profissão, que consegue ter uma abertura maior, né?
Eu acho que assim, a exigência do físico é muito maior, né, na dança. Então, por isso, tudo vai depender do seu cuidado, né? E aí eu tinha alguns caminhos na dança, ou era para dar aula, e aí eu não gostava muito, ou coreografar, né, ser dona de alguma companhia, alguma coisa assim, empreender em alguma companhia, mas aí eu não tinha muito essa vontade, esse feeling. Eu gostava de dançar, de executar, né? Então, de ensaiar, chegar lá no palco e me apresentar. Então, eu gostava disso. E aí foi quando eu pensei. E eu sempre gostei de estudar. Sempre fui ótima aluna no ensino médio, tirava boas notas. Ganhei aluna revelação, acho que no 8º ano, alguma coisa assim. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, ao mesmo tempo, eu também sentia falta, sabe? Então, o estudar, a faculdade, para mim, foi muito importante. Porque e, na verdade, até hoje, né? Eu gosto, eu sou curiosa, eu quero aprender mais, eu quero crescer, eu quero, sabe, isso faz parte do fora da curva também, né? Porque vem da minha essência de querer sempre buscar mais. Então, eu sempre gostei de estudar. Então, para mim, foi uma opção ir para a fisioterapia. Mas como que foi essa escolha? Tô dançando, tô fazendo aqui minhas coisas, viajando, fisioterapia. Por que fisioterapia? Está relacionado à dança, né? Eu fiquei 1 mês ensaiando com as crianças na ACD, porque eu dancei no Teleton em 2006, e aí foi quando eu tive o contato com a fisioterapia, né, de perto. E foi um momento muito importante, porque as crianças se apegaram muito a mim e eu a elas também. Então a gente ensaiava os musicais, eu era a Branca de Neve do musical. E aí eu ensaiava diretamente com as crianças, eu fazia a Branca de Neve, etc. E conhecendo o trabalho da fisioterapia, eu falei, aí foi quando eu falei, quando eu optar e conseguir conciliar a dança, porque eu fiz faculdade dançando, eu fiz residência, continuei dançando. Eu fui parar depois da residência. Faz o quê? Uns 7 anos, mais ou menos, que eu diminuí, né? Essa questão do trabalho. Mas a dança era meu carro-chefe, meu sustento, etc. Então, foi nesse momento do Teleton. Eu falei, quando eu conseguir conciliar a faculdade e a dança, eu vou fazer fisioterapia. Pela segunda vez, só rapidinho. Pela segunda vez, um convidado, que a gente fica sabendo, Teleton, que um fisioterapeuta acabou fazendo fisioterapia por conta do Teleton. E é engraçado que o Ricardo ia perguntar, né, a onco, eu não fui para neuro, né, e assim, a pediatria está dentro da oncopediatria. Eu amo trabalhar com criança, amo, gosto muito. E a oncologia, ela veio dentro da universidade, na verdade. Não que eu tive oncologia no último ano, uma carga horária bem pequena, mas o meu TCC foi em oncologia. E como eu entrei mais velha, eu sempre fui muito ansiosa. Então, eu me questionava, porque eu precisei reaprender a estudar, porque eu fiquei muitos anos fora, as estratégias de estudo, etc. E aí veio o tal do TCC, que para mim também era um monstro. Depois de tantos anos, o que é o TCC? Aí, no 4º semestre já da universidade, eu já comecei a me organizar e me planejar. Já fui procurar a professora, ela já estava com um projeto com mastectomizadas. Ela falou, você quer participar desse projeto? Eu falei, claro. Ela falou assim, então você vai na biblioteca da USP e baixa vários artigos sobre quimioterapia, radioterapia, câncer de mama, para você entender, né, como que é esse processo do tratamento. Então, foi aí que eu identifiquei a potencialidade que a fisioterapia tem na oncologia. Porque eu vi que a gente, inclusive, foi até orientação de professores, quando eu comecei a falar, olha, eu quero ir para onco. Aí eles falavam assim, não, faz RESP primeiro, por conta do mercado de trabalho, né? Faz RESP, depois você vai para oncologia. Eu falei, não, mas eu quero oncologia, porque é justamente isso. Não tem fisioterapeuta na oncologia, e eu quero justamente mostrar essa potencialidade. E que parte que você faz especificamente da onco? Porque, por exemplo, eu trabalho com dor oncológica. Já dei aula no IBCC, que agora acho que não é mais IBCC, acho que mudou, mas enfim, sobre dor oncológica, essas partes, acaba pegando bastante paciente, até Sim. por lesões, às vezes pós-cirúrgicas e tudo mais, né? Mas que área específica que você faz da onco? Porque são muitas, né? Desde câncer ósseo até, então, sei lá, ortopédico, mastectomias e assim por diante. Exatamente, eu não consegui ainda me definir numa única área.
Eu gosto muito da oncopediatria, então eu tenho cursos na oncopediatria, mas hoje a minha atuação profissional é com a oncologia adulto, né? Então hoje eu estou na área hospitalar. O que eu posso dizer assim, eu estou mais na área hospitalar oncológica, não estou no ambulatório, mas na hospitalar. E aí eu vou afunilando assim para algo que eu venho estudando muito, então é a cardiotoxicidade, a importância da prática do exercício físico, então em relação a isso, né? Então muito voltado para a área hospitalar, o cuidado do paciente crítico oncológico, né? Já que eu sou intensivista, então mais voltado para essa área. Não sei se você sabe, não sei se existe. Tem diretriz de exercício físico para paciente oncológico ainda no hospital? Porque acho que é uma coisa muito específica, né? Exato. É até uma conversa que a gente teve essa semana, uma reunião no CREFITO, porque a Câmara Técnica sentiu a necessidade, na verdade, não só específica da fisioterapia, mas da gente também envolver outras classes profissionais, então a fono, o educador físico, e surge muita dúvida também, né? Então, a gente escrever essa diretriz em equipe do cuidado do paciente oncológico, né? Então, quando esse paciente ele está sendo acompanhado pela físio, qual que é as competências do educador físico, assim também como a fono, por exemplo, no câncer de cabeça e pescoço, né? Então, a gente precisa escrever essa diretriz. E aí sim, a gente ainda precisa fortalecer em relação à nossa prática, principalmente dentro do hospital. A gente já tem literatura, várias recomendações, né, do exercício de intensidade moderada, vigorosa, do exercício aeróbico, quando os pacientes estão com plaquetas baixas, né? Então, a gente tem já muita literatura, tem um guideline que é da Sociedade Australiana de Oncologia Clínica, que eles falam a diretriz do exercício físico, na verdade, da importância do paciente ser acompanhado pelo profissional fisioterapeuta e ele fazer o exercício físico para prevenção de cardiotoxicidade, que está relacionado à quimioterapia. Então, é o que eu falo, o meu sonho é que todo paciente que estivesse no ambulatório de químio, mesmo que ele não esteja internado, que ele fosse acompanhado pelo fisioterapeuta para ele pudesse fazer um acompanhamento e a prática do exercício físico, porque a quimioterapia, a grande maioria, é cardiotóxica. Achei animal isso aí. A gente só deu uma risada aqui de leve, porque o que acontece? Eu e o João, a gente vai fazendo uns toques aqui. E a gente bateu a mão cruzada. Ele ia fazer o toque, eu ia fazer o toque, a gente se bateu aqui. Por que me surgiu essa dúvida? Porque assim, quando você vai pensar em atividade física, em exercício ou nos tratamentos não farmacológicos da dor, né, para um paciente oncológico, você tem que pensar no que você faz para um paciente que tem dor, no que você faz para um paciente que está internado, no que você faz para um paciente que está sarcopênico, no que você faz para um paciente que está com a químio, que está hospitalizado. Então, isso é muito, muito difícil, né? É muito difícil acertar a dose para todo mundo. Se você vai dar uma subdose, você vai uma dose maior, né? Habitualmente, para pacientes que têm dores crônicas, iniciar a terapêutica tem que ser exercício, preconiza-se leve ou leve para moderado. Se você passar muita intensidade, todas as respostas axonais reflexas, aquela dor muscular tardia que a gente tem do exercício, ela muitas vezes se confunde nos circuitos neurais com a crise de dor que a pessoa tem. Uhum. E ela acaba evoluindo mal, assim, né? Mas pra onco deve ser muito punk. Pegando disso tudo que vocês acabaram de falar, por você também ser delegada, né, do CREFITO e tá lá dentro da Câmara Técnica em Oncologia, acabou de falar que a gente também precisa definir melhor também a nossa atuação dentro desses ambientes e pensando que a oncologia, mas na verdade o que eu vou falar serve para tudo no ambiente hospitalar, se você souber. Dizer se não souber também, tudo bem, mas foi uma coisa que veio na minha cabeça. Tem agora uma nova resolução do COFEN que estabelece a enfermagem de reabilitação. E parece que isso bagunçou um pouquinho, porque quando você fala educador físico, eu falei, pô, mas o que será que ele vai fazer exatamente lá? Daí eu já pensei em fisioterapeuta e veio os enfermeiros. Você sabe dizer qual é essa situação? Se o enfermeiro consegue estabelecer alguma coisa em conjunto? Eu não li a resolução, então eu não posso, né, opinar do que está escrito ali, mas eu acredito que isso não tem viabilidade perto assim, da gente falar que a enfermagem tem alguma competência para reabilitar. Eu não sei em que sentido seria essa questão da enfermagem na reabilitação.
Eu não vi, eu não li, então eu não sei, também não sei o que o conselho, como se posicionou em relação a isso, tá? Eu não tive essa informação. O Crefito se posicionou contra, né? Sim. Eu lendo a resolução, eu entendi que é uma coisa muito mais de gerenciamento e de gestão para poder direcionar qual é o profissional mais adequado, mas a imagem que eles colocam de divulgação é um enfermeiro com um elástico fazendo uma assistência. Daí você fala, pô, porque, fica assim, meio difícil de entender. Tá destoando, né? Se a gente for pensar em estrutura organizacional dos hospitais, a gente sabe hoje que os enfermeiros, até de formação, eles trabalham muito essa questão de gestão de carreira, né, e tudo mais. Então, hoje, eles fazem mesmo a gestão, né? A gente tem gerentes da equipe multi que são enfermeiros, gerentes dos setores da oncologia que são enfermeiros, né? Então, se for nesse sentido da estratégia, né, de direcionamento para a reabilitação do paciente, ok, né? Mas acho que na assistência realmente eu não vejo como que eles poderiam atuar. Mas eu não li, então eu também não posso opinar. Enfermagem são 4 anos? 4 ou 5, não sei. É só acrescentar mais 4 ou 5. Daí... Aí faz fisioterapia e... Daí equivale. Olha, porque não dá, né? Só a resolução os caras aprenderam. Mas em relação... Não, porque tem que ter uma pós-graduação específica pra isso. Ô, João, posso falar uma coisa? Você é foda. Não, é o que tava lá. Você vai lendo os negócios, você sabe as resoluções. Não... É que como ela foda, tá lá na muito prática, importante porque isso. uma coisa é ler, uma coisa é vivenciar a prática. Eu lembrei que eu vi isso aí, mas quando eu vi, eu não falei, caraca, eu vou ler a resolução. Não, gente, e existe assim aquela coisa da aspiração, né, que a gente sabe, que o enfermeiro ele tem competência para aspirar, mas muitas vezes fica muito sobrecarregado só na fisioterapia, né, e a gente já tem muito determinado que é só no momento do nosso atendimento. E às vezes acontece, tipo, às vezes numa intercorrência, eu sempre penso assim, se eu estou no hospital e estou prestando assistência, eu preciso pensar no melhor para o meu paciente. Se aconteceu alguma intercorrência e que de repente esse paciente aconteceu, na verdade, recentemente que eu estou compartilhando isso, que o paciente engasgou e precisava ser aspirado. Eu estava mais próxima ali no corredor e a enfermeira me chamou. Na hora eu fui. Você não falou, não. Eu só atendo ele à tarde. Eu só atendo ele à tarde. Se ele estiver aqui ainda, você me chama. Porque eu acho que o foco da nossa atenção sempre tem que ser o paciente. Então, no momento de intercorrência, de emergência que precisa, a gente não, sabe, a menos que a gente estava, né, na pandemia, que eu estou socorrendo um e de repente outro, e todo mundo tem que se ajudar, né? Todo mundo tem vamos lá, vamos junto. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar que a gente atua pelo paciente. E aí eu quero falar em relação ao educador físico, a gente tem um hospital aqui em São Paulo, o ICESP, que tem, dentro do ambulatório do hospital, tem a parte com a educação física, né, que os pacientes oncológicos fazem. Então, eu acho muito legal, porque eu acho que as profissões, elas precisam agregar, elas precisam somar, sabe? E eu acho que a hora que todo mundo entender como essa engrenagem funciona, a gente consegue rodar e todo mundo somar e dar a melhor atenção para o nosso paciente, entendeu? Acho que todo mundo tem para agregar. Essa ideia do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar. Isso. O problema é que a gente vive num mundo onde existia um profissional, que era o médico, que determinava o que cada um ia fazer. Hoje a gente sabe que essas coisas estão mudando, graças a Deus, inclusive eu vou conseguir explicar isso para quem vai ser médico de dor, em uma das pós-graduações, como que é esse processo, fico muito feliz. E aí de repente vieram as outras profissões, e agora a gente está no momento que as outras profissões, inclusive a fisioterapia, ela está expandindo a sua área, e quando você expande a sua área, você acaba pegando coisas que são da área dos outros. Então, tal qual nós estamos debatendo aqui isso nesse momento, alguém está debatendo assim. E você viu aquela resolução da fisioterapia, que os caras podem usar tal coisa? Que ele pode estar dentro da academia, fazendo atendimento com alguém, né? E tudo mais. Então, acho que existe isso, né? E aí, acho que as coisas elas vão se adequando ao longo do processo, porque talvez, eu espero, que isso seja pensado numa questão do Brasil, que é gigante, e eles pensam em locais que talvez não tenha acesso, e aí você facilita de alguma forma. Espero eu que seja uma questão assim, né? Eu acho que é uma questão cultural, né? O que você falou, a gente vem na saúde, a saúde sempre foi médico-centrada. Né? Então, eu acho que essa mudança ela é cultural, ela vai vir com o tempo. Hoje eu faço parte da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Hoje o comitê que eu faço parte dentro da associação, eu sou a única fisioterapeuta junto dos médicos. Hoje a nossa presidente, inclusive... Você sabe o que é isso, né, Ricardo?
Ser o único fisioterapeuta no meio dos médicos, né? Sabe, eu acho que vem mudando, sabe? Eles também estão, acho que a AMIB é a única associação que tem equipe multi, né? Então, que faz parte, tem a Físio, tem a Nutri, a Odonto, então que estimula isso também, sabe? Então, eu acho que a gente vai conseguir mudar isso, a gente tem que realmente delimitar algumas coisas, né? A gente precisa entender algumas coisas também, né? E eu acho que tem tudo para a gente fortalecer, mas que leva tempo. Toda mudança de cultura leva tempo, né? Mudando um pouquinho, mas vai acabar pegando muito do que a gente está falando. Você tem uma frase, um slogan que praticamente está em todos os seus posts, e desde que eu te conheci eu falei, mas o que é isso? Né? Eu queria entender. O que é o fora da curva, né? O que é Thalissa Maniais, a fisioterapeuta fora da curva? De onde vem isso? Eu acho que tem assim, tem um pouco da minha história, mas tudo começou quando eu comecei a me aprofundar no marketing digital, né? Então, quando a gente começa a estudar, a entender, eu fiz uma mentoria também de marketing digital, e a gente sabe que a gente tem que ter uma marca, né? E aí, pensando qual seria a minha marca, qual seria o meu slogan e tudo mais, foi até uma ideia do meu irmão. O meu irmão falou assim, por que né, você não... Ele até acho que viu alguma coisa fora da caixa e tal, aí eu fui pesquisar porque está registrado esse slogan. Aí não tinha a fisioterapeuta fora da curva. Eu falei assim, olha, foi ele que me sugeriu. Eu falei assim, faz todo sentido. E faz todo sentido também com a minha personalidade, com a minha essência, com a minha história e com o que eu acho também que a gente cresce, tanto profissionalmente como na nossa vida pessoal, fazendo coisas diferentes. Né? Então, se a gente não mudar, ou se a gente não traçar outras rotas, ou não evoluir, a gente não vai conseguir resultados diferentes, a gente não vai conseguir crescer. Né? Então, eu trago um pouco da minha experiência na dança, da minha trajetória, tanto da vida pessoal quanto da profissional, que é isso. Por que eu escolhi a oncologia? Enquanto todo mundo, né, a grande maioria, até hoje, assim, dos graduandos, eu vou seguir RESP, orto, cardio, né? Eu falei, não, eu vou para onco. Né? Então, aonde está indo a maioria, eu vou ao contrário. Então, isso é ser fora. Eu enxergo caminhos e oportunidades, né? E, além disso, eu tento fazer coisas diferentes, mas não é na loucura, mas propor coisas diferentes. Desculpa, acho que eu bati aqui, vai dar interferência. Não tem problema mas nenhum. eu falo com as mãos, eu sou descendente de italiano, então eu falo com as mãos. Mas propor coisas diferentes, eu acho que o fisioterapeuta ele tem que, até no raciocínio clínico, ele tem que ter essa visão diferenciada, o que eu posso fazer de diferente. Eu acho que existem sempre possibilidades. O que a gente não pode, eu acho que é cair no comodismo e fazer a mesma coisa todo dia para todo mundo. É por isso que tem a plataforma de exercício. Pra você aproveitando o gancho, galera, passa aqui na descrição e vai lá. Total, vai reabilitar o bíceps igual a todo mundo, ou membro superior, assim. Mas eu vou confessar, vocês me inspiram. Eu sigo vocês. Então, assim, hoje eu tô na assistência. Então, eu vejo lá um exercício legal, diferenciado, eu vou propor também. E a gente recebe um feedback muito positivo. Esse meu último plantão, a paciente falou isso. Pra mim, ninguém fez isso comigo. Eu falei, porque eu sou diferente. Fora da curva, eu sou fora da curva. Só não falei o fora da curva. Porque nesse momento, nesse momento acaba virando, né? Você já tinha feito assim, porque nesse momento saímos da curva. Exato. Né? Então, propor uma terapia diferenciada, fazer com que o paciente faça adesão à terapia, porque a gente sabe que dentro do hospital, o paciente vai falar para ele fazer exercício. Mas existe uma coisa diferente também. Existe uma coisa que você demonstra aqui, que é a comunicação. Que é por isso que você consegue estar no meio de um grupo de médicos, sendo a única não médica, por isso que você consegue estar aqui conversando com a gente, enfim, está indo super bem. Respondeu uma pergunta de um guideline, tá tudo bem. Respondeu a pergunta do COFEN lá, do COFIT, sei lá, e foi tudo bem. Então, porque você tem uma habilidade de comunicação, que eu acho que é uma coisa que as pessoas esquecem de investir. Porque ficou banalizado aqueles soft skills, né? Sabe? Os soft skills. Cara, e se você não estuda comunicação, o seu potencial, ele não consegue ser passado exatamente. Mas eu vou dar uma informação que está no nosso Conselho Federal, lá no COFITO, que eu estudei para palestrar, porque olha como é importante o conhecimento. Que eu também não sabia. A nossa formação acadêmica, a diretriz vem do MEC.
Mas a nossa formação profissional está lá no COFITO. Tanto o fisioterapeuta como o terapeuta ocupacional, ele tem que desenvolver competências e habilidades, está lá descrito. Atenção à saúde, primária, secundária, terciária, liderança, comunicação, educação permanente, administração e gerenciamento. Eu acho que está faltando um. Eu falei todos. Mas é isso, está lá. O profissional fisioterapeuta, ele deve desenvolver essas competências e habilidades. Isso também é ser fora da curva, né? Então, eu acho que é isso que a gente vai traçando estratégias, vai crescendo profissionalmente, vai agregando com outras profissões, porque a nossa maior barreira, até dentro do hospital, é a comunicação. É a comunicação com o paciente, é a comunicação com as outras equipes e é a comunicação com os nossos pares também. Tem uma coisa, eu tô pensando aqui, né? Você faz uma comunicação excelente no hospital, em relação à sua função delegada do CREFITO. Cara, eu falei muito bem, né? Função delegada. Foi bom, Puta, parece até que o Rafael já veio aqui explicar o que é isso, né? Poxa, o João, por exemplo, nós sabemos que tem muitas pessoas que têm números de seguidores altos na internet e elas talvez não tenham uma representatividade em relação a uma seriedade na fisioterapia. Elas só são conhecidas. O João, ele consegue passar o conteúdo para muitas pessoas, manter um padrão de seriedade, ensinar e consegue abraçar as pessoas que têm um nível de linguagem diferente. Isso é um poder de comunicação, por exemplo, que eu estou tentando diariamente e vou falando com ele e ele vai me falando e eu vou discordando ou às vezes concordando. Ou acatando. Né? Sim, vamos mudando. Quer dizer assim, é um poder de comunicação Total. Foda, que você falou, eu estudei marketing. Sim. Né? E cada um vai tendo um poder de comunicação diferente, mas nós três conseguimos muito do que temos hoje porque de alguma forma nos comunicamos, cara. Exatamente. Uma pena que o COFITO, ele recomenda, ele fala que você deve, e ele não obriga que o MEC estabeleça isso dentro das universidades. Pô, né? isso que você falou é foda, porque daria pra ter. Você tem um monte de matéria literalmente inútil, que é feita por vários motivos pra eles conseguirem preencher a carga horária. Exato. Eu tive gestão de clínica, mas assim, eu aprendi que desenhar a clínica, assim como que eu quero a clínica. A minha parte mas de a parte burocrática. Era desenhar uma planta. Exato. Pra que eu preciso desenhar uma planta? Você vai contratar um arquiteto, eu não né? sou arquiteto, eu não sou advogado, é engenheiro. Exato. Entendeu? Não faz sentido. Então, eu acho que isso realmente é muito falho. Como coordenadora também da Câmara Técnica, por exemplo, uma das questões que a gente quer trabalhar também em cima agora é em relação à diretriz do MEC, mas a gente vai precisar do fortalecimento dos coordenadores das universidades, para que a gente também coloque a oncologia, né? Então, a gente está tentando traçar para a gente fortalecer a graduação. Um outro exemplo que, assim, dentro da residência, não só na graduação, mas dentro da residência também. A gente teve um evento da AMIB e aí aprendendo com outros colegas, eu descobri que o R3 em medicina intensiva, ele faz toda a estratégia de gestão do plantão. Então, eles aprendem a fazer a gestão do plantão, a administração, tal, toda essa parte burocrática. E eu fiz uma residência multi. E na nossa residência multi não tem nenhum programa, é tocar serviço, praticamente, né? A gente tem uma carga teórica pequena, claro que a prática é super importante, a gente aprende, mas é essa cultura mais de aprender a prática, de atender, do serviço, e não de traçar estratégias de gestão. Né? E por que não também colocar isso na residência? Para que a gente já aprenda a dividir um plantão, para que a gente já aprenda a liderar um time, né? Então, eu acho que isso também é importante. Eu fui coordenador de faculdade. Ah, é? Assim, eu acho que se você... É delicado isso que você quer, porque tem faculdades que você não vai alcançar a pessoa. Tem faculdades que são grupos de investidores, né? Você não vai alcançar a pessoa que precisa te ouvir para falar sim ou não. Tem faculdades que você vai, eu até posso te apresentar essas pessoas em mais de uma faculdade. Mas eu acho que talvez a residência seja um pouco mais acessível para conseguir esse caminho, porque eles têm bastante aulas que eles podem determinar, acho que dá para ir passo a passo. É uma batalha que talvez você não consiga na gestão atual, mas você consiga plantar uma semente para que a próxima pessoa na função continue. Você falou tudo, sabe? Eu acho que é plantar sementes. Eu acho que isso que arde no meu coração como profissional fisioterapeuta, sabe? Eu acredito muito nas possibilidades. Uma das minhas maiores frustrações foi quando eu fui para os Estados Unidos. Eu fiz meu estágio nos Estados Unidos durante a residência no MD Anderson. E eu voltei com a cabeça cheia de ideias. E eu ouvi muitos nãos.
Aqui não pode, aqui é Brasil, aqui não é a mesma coisa. E aí você vê hoje, aí eu fui visitar o ICESP, que é um hospital público. E o ICESP, ele segue todas as diretrizes do MD Anderson, mesmo sendo um hospital público, com recursos de um hospital público. Mas ele segue os protocolos e as diretrizes. Então, é possível? É possível. Então, eu sempre acredito que é possível a gente fazer a diferença. É possível a gente mudar uma realidade. Por mais difícil e desgastante que seja, porque muitas vezes dá vontade de desistir, é frustrante, mas eu acho que eu tenho ainda essa semente de esperança. Se eu plantar uma semente hoje no cargo que eu tenho, pelo menos, né, que eu estou nesse cargo, né, amanhã eu posso não estar mais. Então, pelo menos, eu tentei, né, eu tentei plantar essa semente e espero que um dia a gente consiga realmente mudar e que mude essas estratégias que tem que ser fortalecida na graduação, até para nossa valorização. Não, vai total. Mas é isso que você falou, você tem que ter a ideia, mas tem que ter clareza de que o mundo é uma roda muito grande e infinito e além. Sabe o que é infinito e além? Sabe o que é infinito e além? Ai, meu Deus. Eu estou com a meia Somos aqui. jovens. Somos jovens Gente, ainda. minha meia tá muito destruída. Talvez seja a última vez que eu vou usar a meia. Essa tá rasgada aqui. Meu Deus do céu. Ao infinito e além. Jesus Cristo. E o João, ele gosta Buzz. quando eu aproximo a meia dele. Adoro. Mas você me deu a meia com o vilão aqui do Buzz. Dei a meia do vilão no seu aniversário. Eu deixei exatamente. ela guardar no mochila. Eu já não posso mostrar meu pé, porque pé de bailarina, Joanete, não dá. Ah, Lucas Valgo, será que dá por conta... Já dá mesmo por conta da sapatilha? Será que é mecanicamente? Só se... Dizem que tem um pouco de genética, minha mãe tem, minha avó tem. Elas eram bailarinas? E o meu tio tinha uma Joanete horrorosa, que foi jogador de futebol. Quando eu olhei o pé dele, eu falei, tio, que Joanete! Mas eu acho que potencializa. Não, total, porque potencializa. talvez, acho que o tempo que você tem que fazer, o treinamento, tem uma alteração, né? E a mulher também usa muito, né? Eu tenho o pé mais largo e aí fico usando muito... Nossa, Sapato eu tenho... fechado, sapato escarpão, fechado, etc, exato. Eu tenho o desabamento do 5º meta no pé. E aí a Lili nasceu exatamente com ele. O desabamento. É minha filha. Bom. Manda um beijo pra ela. Lili, papai te ama. Isso. Valeu. Boa. Mas tudo que vocês falaram é um fato. É necessário plantar essa semente, saber que não vai ser tão simples assim. Tem até um termo que um professor, Rivaldo, sempre falava, desde lá de 2000 e bolinha. Hoje em dia a gente tem supermercados de ensino, né? Então você tem ali um monte de produtos, que são os cursos na prateleira. Você paga hoje cada vez um preço muito mais barato, com uma qualidade lá embaixo, com tanto faz como tanto fez. Só compra, se forma e joga um profissional aí no mercado de trabalho, né? Eu acho uma coisa importante, né, pra gente falar, que eu acho que surge muita dúvida também em relação ao marketing digital. O que importa mais? Será que é o número de seguidores ou o conteúdo que está sendo colocado ali, né? Então, eu acho que, assim, é claro que conforme você vai crescendo, você vai aumentando, né? Então, tem lá os algoritmos e tudo mais, e isso também é um negócio, né? Eu acho que tem que... Eu vejo muito preconceito também, sabe? Eu acho que ainda com alguns... Em relação ao quê? Com profissionais fisioterapeutas. Pelo menos eu já sofri esse preconceito, tá? Conta mais, então. Como é que foi? Quais são esses preconceitos? Por exemplo, já me falaram que, tipo, você é marqueteira. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, entendeu? Hoje. E até, assim, de pessoas que estão acima de mim, na gestão e tudo mais. Então, assim, eu falo, caramba, tem que mudar a visão, porque hoje... Quem conhece, quem vai estudar, sabe que isso é um negócio, isso é uma oportunidade de posicionamento, de valorização da profissão, inclusive, né? E é claro que a gente vai ter de tudo, como a gente tem de tudo em todos os lugares, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente também ir instruindo, ir motivando os profissionais ao que eles vão ver, o que eles devem se atentar, né? Então, tem gente que tem poucos seguidores, mas tem um conteúdo muito bacana também, né? Assim como também tem gente que tem muitos seguidores, também tem. Ou vice-versa, né? Também. Então, eu acho que é isso. E entender que é importante também que o profissional, ele tem essa possibilidade, porque isso também é empreender, né? Hoje eu vejo como marketing digital... Hoje eu estou empreendendo. Hoje eu consegui contratar a primeira agência. Hoje eu tenho uma identidade visual que está para sair. Então, hoje eu tenho a minha marca, que é a Thalissa Maniais, a fisioterapeuta fora da curva. Isso faz... estratégia de negócio. Já registrou? A fisioterapeuta
Fora da curva? Já tá registrado. Puta, que droga. Tem, eu ia tem falar, uns 2 corre, anos. Eu ia falar, Não, corre, tem- tô fora da Não, curva, a gente sai pra não. vender. Saiu daqui, a gente anuncia, ó, a gente tem um produto pra vender aí. O que é? É fisioterapeuta fora da curva, a marca é nossa. Tem um Não, esse site tá já? registrado. Não, www.fisioterapeuta o fora da site ainda curva? não tenho, calma. registra o calma. domínio agora. Agora já o registro Porque domínio. assim, uma das coisas, né, que acho que as pessoas não sabem, que olha ali, porque assim, tem pessoas que usam a rede social para mostrar a vida. E tá tudo bem usar isso para, né? Mas a gente usa para negócio. As pessoas não sabem que isso é investimento. A gente investe muito até financeiramente. Até falei esses dias, falei, gente, eu não tenho apartamento, eu não tenho carro, mas todo o meu investimento financeiro vai para minha carreira. Tamo junto? Tamo Tamo junto. junto aqui, ó. Caneca. Aqui, ó. Aí. Né? Então, eu invisto na minha carreira. E o marketing digital é um investimento. Ah, porque olha ali que você faz uma postagem e tal, e isso, sabe? Aí as pessoas têm o pré-julgamento, como tem o pré-julgamento de várias outras situações, não é só dessa, mas que não entende que isso é um negócio, que isso é investimento. E que dói pra gente investir, né? Não é barato, Porque assim. o retorno não é na hora. É. E essa questão da fora da curva, ninguém ficou te zoando no começo? Ou pessoas, porque normalmente as pessoas próximas, né? Falam, ai, ó, chegou a fora da curva. Sabe, meio, puta, que merda, né? Sim. Já teve alguma questão? Olha, já teve, e teve inclusive, eu atuei, quando eu registrei o fisioterapeuta fora da curva, eu não estava em São Paulo, eu estava no interior de São Paulo, porque eu atuei lá em 2021 na pandemia. Então eu fiquei em 2021 e 2022 lá na casa dos meus pais, em Corderópolis. Então, diferenças de culturas, né, também. E aí a equipe, eu era coordenadora de uma equipe de fisioterapia lá. E aí a equipe também não entendia muito bem o que era o marketing digital, quem era a Thalissa, porque por mais que eu era de Corderópolis, muitos anos em São Paulo, eu era uma estrangeira lá. Eu era uma estranha, né? Então eles não entendiam. E aí teve um comentário, um post no story de uma colega daqui de São Paulo, que eles mandaram, e aí falaram assim, a colega daqui, tipo, me criticando, e colocou lá fora da curva, tal, aí me mandaram, sabe? Então, essas coisas, assim, que tem, né? Tipo, só que assim, eu fico só muito triste por ser colegas. Mas o pessoal do hospital, na época, te apoiou ou foi meio assim, mais ou menos? Não, Só pra gente mandar um toma, seus... Pode mandar. Manda aí. Quem diria, hein? Você é muito polida. Sou. Você é muito polida. Não, dá vontade. também é não, muito polido. tem horas. Foda, eu tô nem São aí. momentos Olha, e gente, momentos. não. Porque o marketing também você tem que ter um limite ali, porque Não, senão não- você pode jogar fora tudo que você construiu. A sua amiga, Exato. quando veio aqui, Né? falou, não, você tem que ter um posicionamento forte e deixar claro quem você é. E, inclusive, ela também falou assim depois, eu posto qualquer coisa. Primeiro corte que a gente mandou, ela falou, não põe assim, não. Não vamos falar quem era, mas tudo bem. Mas, mas vocês são muito polidos, cara. Manda aí toma aí, ó, vocês não acreditaram em mim aí. Quem é fora da curva agora, porra? Fiz sem limites. Eu acho que a gente vai entendendo, porque assim, no fundo, eu fico até triste, sabe? De saber que colegas estão fazendo isso. Até também da área médica, eu já sofri muito com isso também, sabe? Então, vamos tocar no assunto delicado, né? Eu acho que assim, assédio moral, né? Que a gente sabe que infelizmente é muito comum. Então, foi um lugar que inclusive eu sofri assédio moral, sabe? Tanto de colegas quanto também de médicos. Sabe? Só que na época também eu não tinha tanto conhecimento, sabe? Que a gente sempre vai buscar quando a gente começa a passar pelas situações, né? Você lembra de algum? Porque eu vou falar um bem rápido. Estamos sentados na mesa dos professores, porque eu fui contratado professor muito cedo, né? Assim que eu me formei, eu já dava aula. Antes de me formar, eu tive a oportunidade de dar aula em pós, então as pessoas me conheceram, quebrei galho dos outros, aquela história toda, você vai pra ajudar, porque não é porque eu era foda, não tem essa, né? Você vai quebrar um galho de alguém, né? Não tem essa. E aí, beleza. Sentamos na mesa assim, vamos definir o próximo semestre. A definição foi assim, do coordenador. Ricardo, se eu não estiver matriculado no mestrado, você tá fora, eu te demito. Cara, eu ficava desesperado, porque daí eu falava, então beleza, posso faltar todo dia pra ir numa reunião? Não. E aí ficava naquilo, eu ficava assim, nossa, desesperado, pilhado, era bizarro. Isso é um tipo de assédio moral, pô. Eu acho que uma queixa, uma dor muito forte que eu tenho hoje de ser fora da curva, porque assim, eu estimulo, incentivo pela valorização da profissão, para que o profissional entenda
esse potencial que a fisioterapia tem, que tem que ser diferente, etc. E a entrega também do paciente com mais segurança, com mais qualidade, etc. Porém, por outro lado, ser fora da curva também traz algumas resistências, porque nem todo serviço quer mudar, nem todo serviço quer ser diferente. Eu acho que a gente ainda tem cabeças de gestores liderando ainda equipes que ainda a gente precisa melhorar e que fazem assédio moral, muitas vezes sem saber que é assédio moral, porque está acostumado há tantos anos fazer isso. Então, acho que são pautas... Eu trago a MIB como exemplo porque a gente está trabalhando muito forte isso. Eu fiz parte do grupo de jovens intensivistas. Agora eu não sou mais tão jovem, então eu sou velha, né? Então eu estou em outro comitê. Mas a gente fez um evento agora que um dos temas foi assédio moral. Entre os médicos, eles conversando. E a gente sofre muito disso na fisioterapia. Então, acho que a gente precisa, assim, começar a instrumentalizar, né? Eu acho que os profissionais, para que eles entendam o que é, para que a gente comece a diminuir isso. Ouvir de uma gestora que você é marqueteira é um tipo de assédio. Médico que, quando eu coordenava esse serviço lá, chegou no meio do corredor para mim e falou assim: o fisioterapeuta vai responder a mim, se eu quiser que ventile a 8 ml quilo, vai ventilar, não vai ser a 6, porque na época eles não entendiam as estratégias que a gente tinha que fazer, estratégia de ventilação protetora. Então, eu cheguei de São Paulo tentando modificar as estratégias ventilatórias, tentando modificar as questões de ações da equipe, só que a gente sabe que mudança gera resistência. Você não mandou um bacana? Aí... Vamos ventilar tudo errado então agora, galera. Bora lá. Ei, que legal. Vamos bater recorde aqui. Aí. Poxa, eu preciso... Sabe aquele livro, né? Como que é? Do Foda-se. Desculpa a palavra. Nossa. Faz um pi aí, desculpa. Como assim? Ela tá pedindo desculpa porque falou foda-se. Não, mas tá tudo bem. Eu não falo palavrão, limites, desculpa. Põe o pi, eu falei foda-se. Vamos fazer um corte só do meu. Só do meu, por favor. A Thalissa, a fora da curva não fala. Gente, fora da curva não fala palavrão. Não. Eu preciso aprender a ser assim, Ricardo. A sutil arte de ligar o foda-se. Foda-se, essa daí. Eu não li esse livro ainda, mas eu preciso ler esse livro. Eu preciso fazer isso, sabe? Porque o que eu fiz? Eu saí extremamente nervosa, chorando, e ainda fui passar visita na UTI, eu vi isso. Minha família estava dentro do carro me esperando. Aí liguei para o chefe, o coordenador da UTI na época, e ele me acalmou e tal. E elas por elas, e passou. Aí sabe o que aconteceu? Para evitar brigas com a equipe médica, eu coloquei outras pessoas, eu treinei outros líderes e tal, para que passasse visita na UTI para evitar esse tipo de problema. Mas isso não é legal, né? Não é legal para a instituição, não é legal para a gente, não é legal para a equipe, né? Eu acho que paciente entubado. Pro paciente, exatamente. Que vai ventilar errado. Também, né? Exatamente. E essa história ainda foi mais além ainda, sabe? Eu nem sei se eu posso contar aqui. Deve. Mas, enfim, uma das coisas que me deixaram muito chateada... Conta. É lógico, conta. Foda-se, vai, conta. Foda-se, vai. Começa agora, liga o foda-se, vai, conta. Que, na verdade, foi quando eu conheci o Rafael, né? Quando eu conheci o Crefito, foi quando eu geri essa instituição. Porque, assim, gente, todo mundo teve suas dores para conseguir o Crefito, correto? Sim. Então, é uma coisa que eu mais defendo nesse mundo. Se eu assumir um cargo de coordenação, eu quero respaldo, em primeiro lugar. E aí teve várias histórias nessa, inclusive que eu tive que acionar o advogado da instituição. Eu falei, eu só vou atuar com o advogado hoje, sabe? Então eu passei por muita pressão. E aí foi o conselho que me deu todo o suporte, até jurídico, para me orientar em como agir em todos esses processos. Mas, enfim, terminou o Covid, o hospital fez o desmonte, e aí eu recebo um e-mail com uma oitiva do Ministério Público. E aí eu entro em contato com o promotor do Crefito, olha, recebi essa oitiva, tal, o que você acha que é? Não, acho que vai investigar em relação, acho que está tendo, né, por conta do Covid, estava tendo na época várias investigações, que vai querer ouvir você, tá, saber como que foi esse processo lá no hospital, etc. Eu falei, então, tô tranquila, né? Quando o promotor, eu fiz a oitiva, foi mais de 1 hora. E aí o promotor me falou, não, porque colegas fizeram denúncia que as suas estratégias de ventilação causaram óbitos no paciente.
Isso é muito grave. E aí, eu tive que praticamente dar uma aula de ventilação mecânica para o promotor. Sabe? Então, explicar estratégias de o que era o baby lung, por que a gente ventilava com, né, a estratégia protetora a 5, 6 ml quilo, sabe? Então, eu tive que dar uma aula ali e quando eu terminei a oitiva, ainda o promotor falou, se tiver uma próxima pandemia, quais as dicas que você dá, então, para a gente melhorar o nosso serviço, a nossa estrutura? Ainda terminei bem, né, a oitiva, só que internamente... eu chorei, acho que mais de 1 hora. De frustração e decepção. Sabe? Eu acho que com a nossa profissão, porque eu acho que a gente precisa mudar essa chavinha, que a gente não está aqui para competir com ninguém. A gente está aqui para trabalhar em prol dos nossos pacientes, da sociedade. A gente se forma e está lá no nosso código de ética, que aconteça o que acontecer, a gente vai fazer o nosso melhor para a sociedade, independente da área que você vai seguir. A gente cuida de pessoas. Então, a gente não está aqui para competir um com o outro. A gente está aqui para somar, para agregar, sabe? Eu acho que isso eu vou trabalhar o tempo inteiro, sabe? Eu vou tentar fortalecer e tentar mudar, que independente aonde esteja. E isso, para mim, é muito difícil, por exemplo, eu me estabilizar num local de trabalho. Porque, às vezes, você chega com uma bagagem assim... e as pessoas acham que você vai tomar o lugar, que você vai fazer isso, né? E não, gente, a gente tem que parar com essa mentalidade, com essa cultura. Por que às vezes na medicina o pessoal é tão unido? Por conta disso, a gente tem que se ajudar. É um corporativismo, né? Exato, eu acho que a gente tem que caminhar junto e cada um na sua área, cada um... Adoro sentar e aprender com o colega. Adoro o colega que tem algo para compartilhar comigo, que eu vou aprender novo, sabe? Então, eu acho que a gente precisa mudar essa mentalidade, sabe? Acho que em relação aí a outros profissionais, principalmente médicos, né? Quando você tem uma equipe, rola muito disso. Quando vê um profissional se destacando ou que sabe da área dele um pouquinho mais e, historicamente, como você já tinha falado, o médico sempre teve o poder de prescrever, né? Sempre foi tudo muito médico-centrista, como você mesma falou. Já na parte do marqueteiro, né? São pessoas que queriam fazer o que você faz, mas não tem coragem de se expor, né? Ver como as pessoas te reconhecem, as pessoas que acreditam no seu trabalho, né? Olha só, a Thalissa faz um trabalho bacana, ela expõe isso, ela expõe aquilo. E ela queria aquilo, mas ela não tem coragem de fazer. Na parte acadêmica, existe um problema que eu já identifiquei há um tempo, que é o seguinte. Como que funcionava a parte acadêmica antigamente? Você ainda funciona em alguns locais, né? Você se formou, fez lá. Primeiro você fez uma iniciação científica com alguém. Aí você foi fazer uma bolsa PIBIC. Aí depois você foi fazer a pós-graduação, ou a residência, ou o aprimoramento. Aí depois você foi fazer um mestrado, depois fazer um doutorado. E você foi, nesse processo inteiro, submisso demais a um monte de pessoa. Passou por um monte de coisa para estudar sobre a cutícula, porque aí você vai focando, né? Você não vai estudar sobre a mão. Ou você começa na mão, aí depois você vai escolher um dedo, aí você vai escolher a unha, escolher a cutícula. Vai se aprofundando, sim, né? Não falei de forma pejorativa, falei de forma bem profunda. E cutícula foi foda. Agora os caras vão falar, ai, filha da... Cara, tá vendo? Mandou lá o cutícula. Aí sabe o que eu vou falar? Eu vou falar, não, se até a Thalissa falou, foda-se. E falei tão tímida, né? Com muita vergonha de falar. Pô, o cara faz uma trajetória que eu acho linda, uma trajetória a qual eu estou trilhando e continuarei, e ela não tem fim, pra conseguir alguma coisa. Quero o quê? Dar aula e pessoas assistirem. De repente chegou alguém que não trilhou 1/5 desse caminho e começou a falar e as pessoas querem assistir. Isso na cabeça dá uma bugada. Então alguns se sentem, como assim? O direito de estar lá seria meu, porque eu passei por esse processo, o qual foi apresentado para ela que era o único certo, entendeu? Então, amigão, o mundo mudou. Tô ligado que você aí, mestrado, doutorado, pós-doc e tudo mais, bacana, mas se você não soubesse comunicar pro mundo, as pessoas não vão te ouvir. Já era, entendeu? E assim, Ricardo... se você soubesse, soubesse comunicar, mas você não tem o que falar também, mano, você vai enganar as pessoas por um tempo. Mas quando vem podcast, a gente vê que vai... Que o negócio Sabe, acorda história, eu né? acho que independente se a pessoa é nova ou não na instituição, acho que a gente tem que prezar pelo respeito e entender também que todo mundo passou por uma dor para chegar onde chegou, né? Acho que todo mundo passa por um processo.
Então, eu acho que a gente precisa mesmo trabalhar mais, sabe, esses pontos de respeitar mesmo o nosso colega, de entender também a história dele. Mas você acha que é um ambiente hospitalar? Eu trabalhei em hospital 2 anos. Eu acho. E é muito diferente. Eu trabalho ainda, mas eu trabalho no ambulatório. Então, eu chego para fazer a minha parte no ambulatório e uma tarde, né, com uma equipe que é fenomenal, a gente é muito unido, não tem nem o que dizer, unido num nível absurdo. Mas você acha que é um ambiente hospitalar que instiga isso de alguma forma? Eu acho. Eu não trabalhei em outros setores, assim, né? Fiz um atendimento domiciliar de pacientes que eu atendia no hospital. Mas em outros contextos, não. Então, e vou te falar, eu acho pior no hospital do que, por exemplo, eu vivia na dança. Quando a gente fala, né, de ego, né, de coisas assim, nossa, todo mundo fala, dança meio artístico. Tem, mas eu vivi muito pouco isso. Eu tenho muitos amigos, muitos, assim, na área da dança, sabe? E eu não consigo ter esse vínculo, essa conexão muito com... Eu ia falar, quem segura a placa do Jequiti? Daí, é minha. Brincadeira. Mas é quase que... Quem segura a placa do Jequiti? Vira essa placa aqui! Tá, vira a placa dela ao contrário, ela não vai ver. Não, eu tenho amigas que contam que corta, como que é? Que o salto pra cair no palco. Gente, eu nunca vivi você isso. tá brincando? Eu tava ouvindo uma história de eu tenho uma amiga que é passista no Vai Vai, né, há muitos anos, tal, e aí ela tava contando um podcast dela também, eu tava ouvindo, ela tava contando que tem esses bastidores aí das passistas, enfim, Gente. que faz umas coisas assim. Mas na dança eu não, graças assim, na minha trajetória na dança, eu nunca passei por esses tipos de coisa dentro da dança, sabe? Muito difícil. Menos. No hospital, acho que na físio, mais. Pensando em tudo que a gente falou até agora e vendo que o fisioterapeuta precisa, então, pegar o seu lugar devido, né, e ter o seu destaque também, seja individualmente ou seja nos ambientes coletivamente, como que o fisioterapeuta pode chegar a esse ponto de liderança? O que ele precisa fazer para poder realmente se destacar do que só ficar falando que tem que apanhar até se destacar. Mas tem alguma outra forma para a pessoa, talvez desde acadêmico, já começar a trilhar esse caminho? Qual o caminho mais curto para ser fora da curva? Um atalho, né? Olha, o caminho mais curto eu não sei, porque eu acho que tudo é um processo, né? E eu acho que esse processo também de amadurecimento, cada um vai ter o seu momento. Mas eu acho que, assim, primeira coisa que eu falo, a gente tem que desenvolver essa habilidade, porque todo mundo tem ela. A gente precisa liderar. Na verdade, a gente se lidera todos os dias. Se eu vou para o trabalho, a hora que eu acordo, as estratégias dentro de casa, com a família, etc. A gente faz esse exercício de liderança. E aí eu acho que é buscar cada vez mais o conhecimento. Eu, por exemplo, se eu tenho um líder que não me dá feedback, eu vou atrás do feedback. Então, eu acho que o profissional ele precisa começar a se desenvolver. O que eu preciso melhorar, né, em relação à liderança? Pedir feedbacks também, se caso ele estiver nessa posição de liderança, para construir isso, né? Eu li uma frase no livro que fala que grandes líderes enfrentam suas deficiências todo dia. Então, qual é a minha deficiência? Entender. Isso você vai buscando através de conhecimento, você vai trocando, se conectando com outras pessoas que são líderes também. E eu acho que para você se desenvolver como líder, você tem que ter exemplos e pessoas que também te ajudem nesse processo, né? Porque, como que eu vou formar... foi o tema dessa palestra que eu fiz semana passada com a presidente da AMIB. Como formar novos líderes? A gente vai formar novos líderes a partir do momento que a gente tiver também um bom formador de líderes, né? Uma pessoa que esteja ali direcionando, dando feedback. E eu acho que o líder, ele também precisa ensinar a sua equipe também a fazer as mesmas coisas que o líder faz, porque um dia eu posso não estar mais naquela posição, né? Então, se eu sair de um hospital, a menina que eu treinei, ela está lá hoje, de coordenadora, entendeu? E eu fiz questão de dar oportunidade. Então, eu acho que para a gente formar novos líderes, a gente tem que se inspirar, tem que ter um formador também que direcione. E assim, feedback,
Não é feedback, tem que ser um feedback construtivo. Acho que a gente também precisa desenvolver essa habilidade de comunicação, como dar um feedback. Tudo isso, gente, é estudo. Comunicação É não conhecimento, violenta. comunicação não violenta. Como direcionar, isso aqui não tá legal. Capacidade de resolver problemas. Chegou lá, né? por exemplo, a próxima pessoa que ia ficar no hospital em Cordeirópolis. Ela, como é que foi? Pô, é legal pra caramba. Você vai lá, coordena, daqui a pouco você vai lá, responde as coisas no ministério. Puta, legal pra caramba. A equipe, ela é bem unida. Os caras se abraçam, o médico grita aí no meio do corredor que não vai fazer essa porra. Depois você vai lá e tem que explicar pro promotor como é que funciona pra ventilar. Vai embora, aí vai embora. É loucura, é loucura. É isso aí todo dia, é isso aí todo dia. É isso que eu gosto, adrenalina. Não, a gente paga um preço, eu acho que a gente paga um preço alto. Hoje eu acho que eu ainda sofro um pouco dessa pressão, sabe? Ser líder é foda, pô. Você tá em destaque, entendeu? A pessoa, se qualquer um na equipe fizer uma cagada, a cagada morre ali. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu continuei a faculdade 1 mês e meio, que eu pedi pra sair. Não deu, cara, não deu. O que aconteceu? A professora, pandemia, né? Tava em época de pandemia lá o processo, começamos a dar, a professora deu aula online, 100 e poucos alunos, porque juntou turma. Então vamos dar intervalo. Puta, mano, ela deixou ligado o áudio e soltou pro marido. Nossa. Puta, não deve ter vestibular, os caras são os burros. E 20 minutos, sei lá quantos. E os alunos gravaram e ficaram mandando pra gente. Beleza, ela fez um erro, nós notificamos ela do erro, beleza. Pra ela, morreu ali, né? Todas as noites, durante 10 dias, a gente teve reunião, até 10, 11, meia-noite, para definir o problema jurídico disso, o problema disso. Era reunião atrás de reunião por um erro dela. Então o erro dela morreu ali, mas para quem estava em questão de liderança, continuou. Porque ela falou assim, foda-se, eu saí da faculdade. Quando ela falou isso, eu falei, é muito bacana, porque o seu erro acabou. E o seu problema está resolvido. O nosso não. E aí eu falei, caraca, mas eu não saí da coordenação por causa disso. Foi porque a mãe de um aluno mandou um e-mail. Aquela hora eu falei, não. Parou, não é? Não sei se é meio filosófico, não sei nem se eu só vou saber expressar o que tá na minha cabeça aqui agora. Porque assim, quando a gente fala de liderança, você está liderando pessoas, você está acima, como vocês mesmos falaram agora, em destaque. Todos nascemos para ser líderes, mas e quem não quer ser líder? Quem não tem interesse em liderar pessoas, mas aonde vem a minha parte filosófica, dá para ser líder pelo menos de si mesmo? Eu acho que... Porque às vezes, imagina, se todo mundo for líder, vai ser líder de não vai ter quem ser o liderado. Sim. Entendeu? Não tem com quem, daí vai virar muito cacique, pouco índio. Exatamente, muito cacique e pouco índio, exatamente. Como tem também uma vertente para ser líder de si mesmo, não sei nem se essa... Autogerenciamento? Autogerenciamento. Na dor tem. Não, mas na... Eu acho. Na parte profissional. O meu TCC do MBA em Gestão de Pessoas foi em Liderança e Fisioterapia. Então é literatura isso, tá? A gente precisa, além do saber, que é o conhecimento, e o fazer, né, que são coisas técnicas, saber e fazer, a gente precisa desenvolver o ser. Então, a autoconsciência de cada um é super importante. Talvez eu não consiga, eu não tenho essa habilidade de liderar uma equipe. Ou às vezes ela não quer. Por Às vezes ela exemplo, não olha quer. o BO que você teve. Mano, eu não quero ter esse Sim, BO. tudo bem, Né? E tá tudo bem. Mas, às vezes, ela gosta muito de dar treinamentos, de dar curso, de empreender na sua empresa, no digital. Você precisa, pelo menos, ter um pouco dessa estratégia de liderança, de habilidade. Se você vai empreender, você vai ter funcionário, né? Então, eu acho que, ou na sua casa, se você vai ter funcionário na sua casa ou não, você está lidando com pessoas, né? Então, eu acho que, sim, eu acho que precisa primeiro ter essa autoconsciência, né? E também traçar, assim, foco e objetivo do que você quer na sua carreira. Né? Então, se eu quero chegar em tal lugar, então eu vou precisar, o que eu preciso desenvolver para chegar lá, né? Então, eu acho que parte da autoconsciência. Se organizar direitinho, dá pra cada um cuidar da sua vida. É o E mais ainda dá pra ler um importante artigo hoje em depois. dia, né? No resto do dia. Puta, hoje eu tô foda, eu não consigo. Tem uma, né? Mas você não mandou nada, porque a gente tem um combinado. O João, ele vai me mandando as coisas. Caralho, você tá foda. Não, Então hoje tá de boa. tranquilo. Você não hoje mandou, tá- eu tô esperando aqui. Eu tô testando. Sabe igual criança, o Eric? Que vai testando, vai... Pá. Não, hoje tá de boa, hoje tá suave. Agora, desculpa, só pra Imagina, não esquecer imagina. essa parte. Porra, líder aqui é você, mano. Quem? Você.
Silêncio no estúdio. João, existem quantos fisioterapeutas hoje? Mais ou menos, crefitos ativos. 240 mil? 250 mil? Pergunta difícil. Você pra tem mim. pelo- Eu vi essa semana. Eu pesquisei essa semana isso. Você tem Acho que pelo menos- 250 pelo menos segundo o COFIT. Você tem pelo menos Ativos, mais... Você tem, não ó, fisioterapeutas formados. você tem né? pelo menos mais de 2 ou 3 reels que passou isso? Ah, sim, muito mais. Cara, isso é um tipo de liderança total. Total. Como é que foi no evento do Crefito? Pessoas quiseram tirar foto com você? Pararam o Crefito. É um tipo de liderança, cara. Isso é um tipo de liderança total. Com Você certeza. agora é o líder. Não durma mais. Só? Não, isso é muito foda, cara. Muito foda, muito Com foda. certeza, com certeza. Não, ó, desculpa, eu preciso fazer esse momento do João assim. Cara, por mais que eu tenha conhecimento Eu tô adoidado e uma... Ainda não. Ainda Mas não. por mais que eu tenha muito conhecimento da parte de livro, de uma série de coisas, certamente o grande sucesso do podcast é pelo seu poder de comunicação e mandar essas mensagens para as pessoas. Entende? Nós dois juntos, tenho certeza que nós somos foda, né? Pô, Complemento. Mário, Luigi, Nossa, tá ligado? teve um dia que ele veio com o chapéu do Luigi aqui, meu Deus do céu. Nossa. Mas esse ponto que você coloca e as coisas que você organiza, como que você conseguiu acessar os fisioterapeutas de uma maneira séria para o Crefito te chamar para falar disso, é um tipo total de liderança. Tem uma reunião com o Crefito semana que vem, Total. inclusive, diga-se de Total. passagem. Então, E eu acho que é necessário, sabe? É necessário. E eu li uma frase, eu acompanho, conheci o Rafael e também admiro muito ele como gestor, porque ele Sim. faz essa gestão, sabe, de agregar, ele tem uma visão diferenciada de negócio, de empreendedorismo, sabe? Então, eu acho que ele agrega muito para a nossa profissão, inclusive nessa visão do digital. Né? Então, eu admiro muito, eu assisto muito as aulas dele também, da Luciana Bilitário, né, que é sócia dele também lá, e eu estava lendo uma frase ontem da Luciana, eu não lembro a frase ao certo, mas que ela fala assim, que também os líderes que vai liderar uma cavalgaria, não é dela essa frase, ela deu na aula dela, ele precisa aprender a cavalgar. Então, a gente precisa aprender. Então, o processo que hoje o João lidera, né, no marketing digital, ele passou por um processo de aprendizagem, de desenvolvimento para chegar nisso, né? Quanto tempo mais ou menos, João? Pergunta. Como que o Rafael fala? quanto tempo demorou para eu surgir do nada? 10 anos pra surgir do nada. A página do Orkut lá, a mais famosa de fisioterapia, é do João. Então, Do Facebook. Do Facebook. No início do Facebook. é um processo. Mas eu não aparecia. Eu não aparecia, mas foi todo o processo que eu aprendi a Isso. manusear pra trazer depois pro O crescimento do Instagram. bigode. O João palestrou no meu congresso online de oncologia para Sim, fisioterapeutas, verdade. lembra? Sim. E o congresso surgiu com a aprendizagem do marketing digital, porque eu lancei o livro Oncologia para Fisioterapeutas na época da pandemia, não podia ser presencial. Inconformada que sou, fora da curva, eu falei, não, vou aprender o digital, porque eu quero fazer então um congresso online para lançar o livro. Aí eu aprendi todas as estratégias para fazer no YouTube e tal. Eu que fazia, doendo. Teve um dia que eu esqueci, assim, minutos para começar a câmera do Note, para entrar lá no ao vivo, sabe? Então, assim, são dores. Mas, olha, tipo, o livro chegou, já foi para Portugal, isso expandiu, a transmissão foi para outros países, não foi só para cá. Mas é um processo que a gente passa, né? E que a gente vai se desenvolvendo. Então, eu acho que só assim, o fisioterapeuta, o profissional, ele tem que se apropriar disso, dos recursos, sabe? Que nós temos disponíveis, e estudar e ir desenvolvendo. E ter isso que é um processo. O que a gente vive em sociedade, que a sociedade em geral, é esse pré-julgamento, que hoje vê ele, né, com mais de 100 mil seguidores, alguma 136 coisa, mil. entendeu? E às vezes vai julgar, olha aí e tal, e não sei, e nem, sabe, nem conhece a história. E outra coisa, líder, ele precisa conhecer a história dos seus liderados também. Se foi um Sim. núcleo pequeno, dá, né? Se for um núcleo muito grande, demora. Não, eu acho que assim, mesmo que seja, eu vou falar dentro do hospital, se você tem 50 ou 100 pessoas na sua equipe, você tem sim que conversar, porque gerir pessoas, você precisa conhecer qual que é a expectativa dessa pessoa no serviço, sabe? O que ela quer. É que assim, quando você fala isso, me surge uma dúvida. Porque quando ela vai liderar 50 ou 100 pessoas... O meu amigo eu tenho um mega amigo que é CEO de um hospital fudidaço, né? O que esse cara... A gente viaja pra chácara, é o telefone tocando o dia inteiro. O telefone tocando com coisas assim, ó. Seguinte, a mãe deixou a criança aqui e foi embora.
Então faz isso, isso e isso, aciona assistente social e faz assim. Sim. Esse, aqui, esse cara tá liderando um monte de pessoa. Ele tem tantas atribuições que são inúmeras, governamentais até. Cara, se fecha a porta do hospital porque lotou pronto-socorro, ele tem que responder pro delegado depois que aconteceu. Sim, são Então, processos, todas vezes, as partes burocráticas. Eu fico pensando se ele teria tempo de conhecer mas todas aí as com pessoas, certeza entendeu? ele tem funções delegadas a outras pessoas, tipo gerente ou subgerente. Que também não vão ter tempo, cara, porque Não, mas aí você vai todos os locais vão subdividindo enxutos. numa estrutura. Acho que se você tiver 10 pessoas, dá pra você conhecer a história. 15, talvez. Porra, 100, mano? Você não conhece. Mas, Ricardo, eu acho que, assim, claro que não vai dar para você conhecer, sei lá, se você tem 100 mil na sua instituição, Não, sabe, claro. de colaborador. Mas o quanto você tentar estratégias para se aproximar dessa e fazer com que os seus colaboradores entendam também a missão, valores da empresa e se engajem para isso, mais sucesso Aí você eu vai concordei ter. com você. Agora, Entendeu? graças a Deus, Pronto. senhor. Aí bate a caneca aqui. Agora Não, você deixa falou eu juntar certo. aqui, Foi ó, o seguinte, pronto. ó. Porra, às vezes não vai dar pra gente conhecer todo mundo, mas aí você lança estratégias para as pessoas entenderem o que você representa ali dentro, para elas terem um momento de Isso. fala, e aí ali quem quiser vai falar, aí eu acho foda. Parabéns. Exatamente. Não, e Ela assim, porque ela Fora da entende do curva, assunto, fora da fora da curva. curva. não, e eu tô falando isso porque eu vi recentemente o AC Camargo também tem o Dr. Vitor, que eu admiro ele demais, como também CEO, e ele faz a cada 15 dias um café com os colaboradores, alguma coisa assim, que algumas pessoas, claro, não são todas, mas a cada 15 dias tomam um café com ele, sabe, para ouvir. Então, são estratégias para você entender o que está acontecendo lá na ponta, né? Então, será que o seu colaborador está feliz ou não? E eu acho que a gente está falando de, sei lá, de uma empresa super grande. E às vezes a gestão da Físio está com uma equipe pequena. Eu acho que a estratégia é até mais fácil de desenvolver do que a gente pensar lá no macro. E o cara não faz, né? E não faz, Não, total. entendeu? Então, você foi além, né? Mas eu acho que, assim, a gente tá com uma equipe pequena, que você tá lá no dia a dia. 5 pessoas, você não lembra o nome, né? É dureza. Beleza. Aproveita então vamos aproveitar, inclusive você falou do momento do café com todo mundo. Nós gostaríamos de continuar a conversa aqui. Porra, foi muito foda. Não, até porque dá pra Foi desenvolver bom, muita Foi bom coisa. pra caramba. Provavelmente, e nós não estamos voando, provavelmente nós chamaremos você de novo. Claro, Porque daqui a com pouco a gente vai certeza. receber pessoas que nós já recebemos uma vez, Aham. em outros momentos. Isso é importante. Sim. Mas agora você tem o seu momento especial para olhar para essa câmera Sim. e encerrar o nosso podcast passando uma mensagem fenomenal. Inclusive, eu vou te falar que, porra, eu até falei pro João, cara, mano, eu não encontro um momento que a gente pode encerrar porque os assuntos estão muito bons. E só que tem um time, né, de Sim, gravação, claro, cara. claro, Então eu peço claro. até desculpa, pô. Imagina, a gente mas- marca já o segundo. Não, mas já O Vamos marcar, retorno. terminando aqui, a gente já deixa a Vamos data marcar. certa. Dá pra vir dá pra fazer duplas boas, Sim. cara. Eu pensei em boas duplas. Também. Pensa assim, pô, qual que é o recado mais importante que você poderia deixar para as pessoas? E é claro, deixa os seus contatos, sua rede social, e pode encerrar com Fora da Curva, como você quiser, que a gente acha foda isso. Tá. Primeiro eu quero agradecer, né, esse bate-papo, eu acho que foi extremamente enriquecedor para a nossa profissão. Então, que você, colega, né, que você que está ouvindo aqui, que a gente permaneça nessa construção. E eu acho que a mensagem principal de tudo que a gente falou um pouquinho aqui é que a gente aprenda a se comunicar, a ter a escuta ativa, a olhar para o próximo, e seja o nosso colega, o nosso paciente, pessoas de outras equipes, mas que a gente tente trabalhar essa questão da habilidade, da escutativa, da comunicação, para a gente fortalecer não só a nossa profissão, mas também a nossa assistência. E, claro, ofertar cada vez mais uma assistência adequada aos nossos pacientes, que vem do quê? Do conhecimento. Então, o saber e o fazer vai ser sempre a base de tudo na nossa carreira profissional. E aí que você possa desenvolver outras habilidades e conte com a gente, né? Conte aí com o João, com o Ricardo, comigo também. As minhas redes sociais, então, quem quiser me seguir lá no Instagram é o @Thalissa com th2s.maniais. Maniais. LinkedIn também, tô lá no LinkedIn, né? Facebook. Então é só procurar lá pelo meu nome, pode mandar direct, qualquer dúvida que tenha, eu me coloco à disposição, e que a gente continue trabalhando pela fisioterapia fora da curva, porque não é só a Thalissa. A Thalissa trabalha pela fisioterapia fora da curva. E eu tenho esperança que um dia a gente vai chegar no topo do topo, como a gente tem vários exemplos aqui. Se inspirem, né? Só se inspirar nesses exemplos aqui e vai.
E vamos todos É chegar. isso aí, galera. Vamos Manda esse todos. podcast pra quem precisa ser inspirado também e pra quem te inspirou. E Valeu! Vamos lá, valeu, Sucesso!